Carta de Paulo aos Romanos, 12º capítulo, do verso 4 até o verso 8, em nome de Jesus. Diz assim: Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós, que somos muitos, também formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Feche seus olhos. Senhor Jesus, diante desse tema tão profundo na vida da igreja e na vida de nós, que fomos salvos e incluídos no teu corpo de Cristo, nós pedimos que nessa noite o Senhor venha nos direcionar sobre qual é a sua vontade para nós. Que através do texto sagrado, inspirado por Ti, o nosso coração possa ser motivado e não só em entender a sua vontade, mas sim de exercê-la. Que seu Espírito continue guiando a sua igreja conforme o teu propósito eterno, que não falha e que não tem fim. Que o Senhor possa nos dar clareza e nos dar direcionamento sobre aquilo que o Senhor deseja de nós enquanto corpo de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar minha irmã, pode sentar meu irmão. Uma boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Desde já, se minha voz estiver um pouquinho mais baixa que o normal, é porque eu estou também com uma tosse difícil que está pegando um por aqui, mas eu vou falando nesse tom. Se eu der uma empolgada e depois ficar sem voz, me perdoem, mas a gente vai tentando comunicar e ser entendido. O texto base de hoje, Romanos 12, do versículo 4 ao versículo 8, é um texto muito famoso quando a gente vai falar de dons, de talentos, de dons espirituais dentro da igreja. E desde já eu te peço que, se você tem alguma dúvida sobre dons espirituais, e se você quer saber um pouquinho mais, ou ser introduzido nesse assunto, todas as quartas-feiras no nosso Instagram, a gente faz um post com uma legenda, com algumas rolagens de imagens. E nessa semana, nessa última quarta, a gente falou bastante sobre dons, sobre quais são os dons que existem, quais são as divisões de dons, quais são aqueles que são os que Deus designou para a igreja, como buscar o seu dom, como se descobrir no corpo de Cristo. E lá no post do Instagram, que você pode curtir, pode compartilhar, pode comentar, pode escrever a sua dúvida, que a gente vai tentar responder e tentar te ajudar. A gente já falou um pouquinho sobre dom. Obrigado, Caio. E continuando nessa ideia, e também sábado passado, onde a gente viu sobre como a igreja cresce, a gente viu muito que uma igreja cresce através de cada membro executando a sua função. A igreja cresce quando a gente entende que nós somos um time, que um precisa da ajuda do outro, que ninguém faz tudo sozinho, mas que a gente se completa. Com os nossos defeitos e qualidades, a gente consegue formar um quebra-cabeça muito bonito, onde a gente consegue glorificar a Deus. Mas diante daquela mensagem, eu mesmo saí com uma pulga atrás da orelha, que é: como eu descubro qual é o meu dom? Qual que é o meu talento? Qual que é a minha qualidade? Qual que é o meu dom? O que Jesus quer comigo na igreja? E isso é uma crise que eu sempre tive desde muito novo. Quando eu fui batizado, e às vezes a gente é batizado e vê a igreja, tem gente que já faz muita coisa, e eu ficava perdido sobre o que eu faço, como eu ajudo, como eu me disponho. E às vezes essas muitas interrogações me paralisavam, e às vezes criavam um sentimento no meu coração de que já estava tudo bem, de que eu não precisava fazer nada. E de fato estava tudo bem, de fato tinha muita gente para servir, mas vinha a pergunta sempre no meu coração de por que Jesus me salvou? Para que Jesus me salvou? Por que Ele não me salvou e me deixou em casa? Por que Ele pede para ouvir a igreja? Para que serve a igreja?
Para que serve essa diversidade na igreja? Por que a igreja tem tantas pessoas diferentes, de culturas diferentes e de jeitos diferentes? E a pergunta que sempre martelava na minha cabeça é: qual é o meu lugar no corpo de Cristo? Para que Deus me chamou? Eu fui salvo para fazer o quê? Qual que é a minha função dentro dessa organização chamada Adventista da Promessa? E qual que é a minha função nesse organismo vivo, que é o corpo de Jesus, que está influente em todos os lugares do mundo? Por isso, em primeiro lugar, é importante a gente dividir o conceito de igreja. A igreja ela tem esses dois aspectos. Em primeiro lugar, a igreja é uma organização. Ela é uma organização que está estabelecida, hoje num CNPJ, num endereço. Aqui, a organização igreja está localizada na rua Guaraciaba 198, com o CNPJ de começo 55, que tem um endereço, que tem conta de luz, conta de água, que tem toda essa manutenção, que tem ordenados, membros, grupo de louvor, liturgia. Então, existe essa organização da igreja, que Deus nos chama para participar dela, que a gente tem que servir a essa organização, ajudar essa organização, viver amando essa organização. E, em segundo lugar, a igreja é um organismo vivo, que está em todos os lugares do mundo, aonde nós estivermos. Ou seja, aonde nós estivermos, nós representamos a igreja de Cristo. Seja no nosso trabalho, seja nos nossos estudos, seja nos nossos almoços em família, aonde nós estamos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse organismo vivo que manifesta Jesus. E depois, Jesus, assim como Ele deseja ter a gente nessa organização, Ele também deseja que a gente seja ativo nesse organismo. Que no nosso trabalho a gente manifeste a nossa proatividade para o reino nas pessoas que a gente está inserida. Que nos nossos estudos a gente manifeste o dom que Deus deu também lá. Por isso, a igreja, ela é muito sobre sábado e domingo, sobre a organização, sobre a mesa de som, o microfone, o café, as ideias, o que a igreja Rua Guaraciaba 198 pensa. Mas em outro lugar, a igreja também é de segunda a sexta. Quando ninguém está te olhando, quando ninguém está te vendo, quando a organização não está acontecendo, mas é quando você está no meio de não crente. Quando você está no meio das pessoas que Deus colocou para serem suas amigas, para serem suas colegas. E ali, você também é chamado para exercer um lugar no corpo de Cristo, para exercer uma função como alguém que manifesta Jesus. Por isso, como diz em Romanos, Paulo ele parte do pressuposto, assim como Pedro, de que na igreja todos têm dons. Todos têm um talento, todos têm uma função, todos foram chamados para alguma coisa. Não existe biblicamente a pessoa que foi salva para não fazer nada, seja na organização ou seja no organismo. Por isso que é muito importante a gente entender que, embora a salvação tenha um aspecto individual, ela não é individual, ela é pessoal. A salvação, a igreja, a vida cristã, ela é muito sobre vida comunitária, sobre um ajudando o outro. É sobre muito, como a gente discute entre nós, uma família, que embora como todas as outras tenha suas dificuldades, os seus problemas, caminham junto, como pessoas que amam a mesma coisa, como as pessoas que querem o bem da igreja, o bem de Cristo, e que a missão avance. Por isso, nessa ideia onde todos têm uma função, onde Deus deu um dom para cada um, qual é o seu lugar? Qual é o meu lugar no corpo de Cristo? No versículo 6, Paulo fala aos romanos que nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, e aí ele começa a dar exemplos desses dons, do versículo 6 até o versículo 8, falando que se você tem um dom, não esconda. Se você foi chamado para algo, se você tem algum talento, se você tem alguma habilidade, faça isso. E aí ele dá o exemplo, se o seu dom é de profetizar, profetize. Se é de liderar, lidere. Se é de encorajar, encoraje. Se é de contribuir, contribua. O que Paulo está falando é, vista a camisa.
Participe, viva intensamente a vida na igreja. Se disponha, se desprenda, seja intenso naquilo que você faz. Encontre o propósito, encontre essa chama no coração que Deus te deu quando te salvou. E é muito disso que Jesus fala à igreja de Éfeso, em Apocalipse, quando ele fala para voltar ao primeiro amor. Quando a gente vai em Atos e vê, quando Paulo planta a igreja de Éfeso, a gente vê, principalmente lá na igreja, as pessoas dispostas, o coração delas queimando por Jesus, as pessoas queimando os livros de ocultismo, as mulheres de alta posição doando generosamente, os homens e as mulheres servindo com tudo que podem, as pessoas querendo amar Jesus e dispondo a existência delas para isso. Mas depois de alguns anos, quando chega em Apocalipse, aquela igreja tão empolgada fica um pouco mais fria. Talvez o chamado de Deus para nós é a gente encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo. É a gente encontrar o que Deus quer da gente e viver isso intensamente. Uma coisa muito profunda que Deus sempre falou no meu coração é que Deus não quer 10% da nossa vida. Deus não quer 2 dias da nossa semana, mas Deus quer tudo quem nós somos. Por isso, no próprio capítulo 12 de Romanos, no versículo 1, Paulo compara a nossa vida com um sacrifício vivo, com o holocausto, que era um sacrifício que era 100% queimado, oferecido, ou seja, é um sacrifício que não sobrava nada. A ideia de Deus é: entregue a sua vida totalmente a Cristo, à igreja. Entregue tudo que você sabe, tudo que você tem, todos os seus talentos, tudo que você pode fazer, tudo que você pode ajudar, entregue à igreja, entregue a Cristo, porque é isso que Cristo deseja de você, alguém que se dispõe, alguém que se entrega intensamente para a missão de Deus, alguém que não consegue ficar tranquilo antes de doar 100% da vida ao Senhor. Um pastor muito famoso do movimento Dunamis é o Tel Hayashi, e ele foi mentoreado por outro pastor americano, e numa conversa com esse pastor americano, ele estava falando de como o movimento Dunamis explodiu no Brasil, como estava transformando a vida de jovens, de adolescentes, e fazendo todo esse impacto que acho que quase todo mundo conhece, do movimento Dunamis, na música, na arte, na expressão cultural, no evangelismo. E ele foi contar para esse pastor mentor dele tudo isso que estava acontecendo com os jovens, com os adolescentes, e o Theo estava esperando um elogio, estava esperando que ele falasse: aí sim, meu pupilo, meu querido, parabéns. Mas a resposta que o pastor mentor falou é: cara, muito bom, mas me liga daqui a 15 anos, quando esses jovens casarem, ficarem adultos e tiverem a sua própria casa. Se eles estiverem tão dispostos assim, aí sim eu vou ver que é um milagre de Deus. Isso é uma realidade muito profunda que o próprio Paulo fala na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 7, quando ele vai dar um conselho de ou casa ou não casa, e aí ele fala: aquele que é casado, ele pensa nas coisas do lar, mas aquele que não é casado, ele consegue ter mais tempo para se entregar totalmente à missão. Isso é uma verdade dos nossos dias. A vida na metrópole de São Paulo, ainda mais quando a gente casa, quando tem uma casa para cuidar, quando tem marido, quando tem esposa, quando tem trabalho, quando tem tantas tarefas, às vezes a gente pode ser sufocado por todas as demandas e a nossa energia para o reino fica o que sobra, o que eu posso fazer. Por isso, esse pastor, de uma maneira muito inteligente, mentoreando o pastor Tel Hayashi, ele fala que o verdadeiro milagre é quando pessoas com mais de 30, 35 anos conseguem servir tanto à igreja e servir tanto ao reino de Deus, assim como aqueles adolescentes e jovens serviam. Por isso, quando a gente encontra o nosso lugar no corpo de Cristo, antes de saber exatamente a função, vem primeiro o coração. Não é primeiro a função que é descoberta e aí o coração queima. Mas, na verdade, em primeiro lugar, é o coração que queima pela missão. E quando você tem um coração que está queimando por amor a Deus, por amor à igreja, por amor a Jesus, ele vai direcionar uma função, ele vai direcionar um espaço
para você no corpo de Cristo. É como muitos desigrejados citam quando a gente fala de vir à igreja, e muitas das frases famosas eu estou esperando eu sentir no coração para eu voltar. Só que a Escritura ela trabalha muito que antes de vir a função, Deus nos dá o coração inflamado. É como Jeremias, quando ele está sendo perseguido pelo rei, e ele está desanimado, está querendo desistir, aí Jeremias fala, mas é como se um fogo ardesse no meu peito, e eu não consigo contê-lo. Eu quero parar de falar, eu quero deixar de fazer, mas eu não consigo. Porque há uma chama que arde, que me empurra, há uma motivação de Deus que me direciona, há um amor, uma paixão pela igreja que me leva a agir. Por isso, antes da função, antes de visualizar o lugar, Cristo quer te dar um coração inflamado. Cristo quer te dar um coração apaixonado. Cristo quer te dar um sentimento motivado em amar a igreja e servir a Jesus. Por isso, sim, em primeiro lugar, a gente pode ver, através da Escritura, que primeiro vem a motivação e depois vem a ação. Agora, em segundo lugar, a gente pode ver como saber qual é a ação que eu tenho que fazer no corpo de Cristo. Tudo bem, eu entendi, Gustavo, eu estou motivado, o meu coração está queimando, eu quero servir a igreja, eu quero servir a Deus, eu amo Jesus, eu quero manifestar Jesus na minha semana, eu quero manifestar Jesus na promessa Tatuapé, e o meu coração está inflamado, mas o que eu faço? Onde eu vou? Onde eu sirvo? Que lugar eu aconteço? Por isso é importante a gente entender 3 aspectos sobre como descobrir o seu lugar no corpo de Cristo. Em primeiro lugar, como a gente já viu, disponha o seu coração a queimar por amor a Jesus. Um dos maiores exemplos é quando a gente estuda a história das missões transculturais, desses missionários que abandonaram tudo para fazer missão em lugares hostis. E a gente sempre consegue ver que antes do missionário ir para um lugar hostil, primeiro o coração dele queimou por Cristo. Não foi que ele primeiro foi a um lugar hostil, e aí nesse lugar hostil ele começou a se apaixonar pelas almas. Na verdade, primeiro o coração estava queimando pelas almas, e aí através desse coração Deus o direcionou ao lugar. E um dos maiores exemplos de missionários, estude a história desse rapaz, chama David Brainerd. Ele é um dos missionários fantásticos, ele levou o evangelho à região dos povos índios americanos. E uma das frases que ele dizia, enquanto ele tinha tuberculose e tossia pedaços do pulmão, era: eu gastarei cada gota da minha existência, cada suor do meu rosto, pelas almas perdidas e pela paixão que eu tenho por elas. Não foi primeiro ele ir para as selvas americanas que fez ele falar essa frase, mas foi quando ainda ele tinha uma vida confortável na Inglaterra, que o coração dele queimou por isso, e Deus entregou a função. Por isso, em primeiro lugar, para você descobrir o seu lugar no corpo de Cristo, abra o seu coração para ser incendiado por Jesus. Em segundo lugar, ore e busque direção. A verdade é que nesse tempo, muitas vezes, nós subestimamos o poder da oração. A oração é poderosa e é a exata expressão da comunicação de Deus para nós. Ela é o direcionamento claro de Deus do que Ele quer para a sua vida. Por isso, se você tem uma interrogação na sua mente, o melhor remédio para isso é ore. Gaste tempo de joelho. Gaste tempo orando. Você está perdido, você está perdida, você não sabe como servir, qual é o seu lugar no corpo. Ore. Paulo diz em 1 Coríntios 12:31, orem e busquem os melhores dons. Não é simplesmente esperar passivamente a soberania de Deus. Ó Deus, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser. Mas é buscar ativamente a presença de Deus. É como aquele filho chato que fica puxando o pai o tempo inteiro quando quer um presente.
É como o filho que fica enchendo o saco pedindo o PlayStation 5 toda hora. Pai, me dá o PlayStation. Pai, eu quero o PlayStation sem parar. Não é o filho que acha que o pai já sabe que ele quer o PlayStation e vai ficar esperando. Mas é, como diz Jesus na parábola da viúva persistente, que fica insistindo até que o rei dá para ela o que ela pede. Sim, em primeiro lugar, é pedir o coração inflamado por amor a Deus. Em segundo lugar, é orar, é buscar ativamente a presença de Deus por direcionamento. Tenha fé que se você orar, Deus vai abrir uma porta para você servir. O que não falta é oportunidade para você servir na igreja. O que não falta é mão de obra que a gente precisa. Por isso, ore, se conecte com Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração o que Ele quer que você faça e onde Ele quer que você sirva. Em terceiro lugar, Atos capítulo 4, versículo 36, a terceira maneira de descobrir qual é o meu lugar no corpo de Cristo é ouvir a comunidade. Escute as pessoas. Às vezes as pessoas vão saber qual é o seu talento. Um exemplo é Atos 4,36, que eles dão o nome de Barnabé de cheio de exortação, ou pessoa das consolações, ou seja, eles olhavam para Barnabé e conseguiam ver qual era o talento dele. E através dessa leitura da igreja, a igreja direciona Barnabé junto com o Espírito Santo para ele ser um missionário junto com Paulo. Então a terceira maneira para você descobrir o seu lugar no corpo de Cristo é escutando o que as pessoas dizem. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e conseguir ler qual é o seu talento, ver aquilo que você é bom e te dar um toque. Cara, você toca muito bem, vem para o grupo de louvor. Você fala bem, dirige. Você faz tal coisa bem, dá uma ideia, escreve um texto, ajude na rede social, ajude no café, ajude na oração da igreja. Você ora muito bem, você tem uma clareza muito grande. Ajude num estudo bíblico, ajude em ideias para evangelização, ajude na transmissão, ajude nos cortes, ajude pensando no que a gente pode fazer. É a ideia de escutar a comunidade, que ela consegue enxergar qual é o seu talento. Escute a sua família, escute o que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs, as pessoas que você tem amizade dizem sobre o seu talento. Porque a comunidade, a igreja, vê muitas vezes dons que às vezes a gente nem sabe que a gente tem, e às vezes a gente nem está enxergando, e às vezes a gente nem sabe como servir. Por isso, se dispõe à igreja, e a igreja te direciona sobre o que você pode fazer e como você pode ajudar. E depois desse terceiro lugar, a gente tem como um exemplo realista a nossa própria igreja, onde é uma igreja um pouco menor, onde muitas pessoas fazem muitas coisas, e às vezes esse sentimento dá uma noção de que tudo para ser feito está sendo. Só que a realidade é que mesmo nas igrejas pequenas, onde às vezes aparenta não ter muito o que fazer, quanto na igreja grande, que tem muita estrutura, ambas precisam de pessoas. Ambas precisam de corações inflamados, que dizem como Isaías diz, quando tem uma visão de Deus: eis-me aqui, me envie. Eu sou bom nisso, como que eu posso servir? Eu tive tal ideia, como isso pode ajudar? Sente, converse, escute a comunidade, ore, busque, e Deus vai te direcionar no seu lugar no corpo de Cristo. E em quarto e último lugar, na maioria das vezes, Deus, Ele te dá o dom de acordo com o seu talento natural, que foi o que Ele deu também. Na carta de Tiago, o irmão de Jesus, ele fala que toda boa dádiva, todo dom vem do Pai das luzes, vem de Deus. Ou seja, tanto os dons espirituais quanto os talentos naturais, eles têm a mesma fonte, que é Deus. E na maioria das vezes, o dom espiritual que Deus vai dar para você é de acordo com o talento natural que Ele te deu. Se Deus te deu um talento natural, uma proatividade, uma facilidade, por exemplo, em humanas,
é muito provável, e na maioria das vezes, Ele vai te dar dons dentro dessa área, dentro dessa perspectiva. Se é biológicas, se é medicinas, se é exatas, Deus Ele vai continuar capacitando e ficando com você cada vez mais, com o seu potencial elevado, de acordo com o seu talento. No que você é bom? O que você ama estudar? O que você ama fazer na sua vida? Qual que é o seu sonho? Qual foi a faculdade que você fez? No que você trabalha? O que você deseja fazer? O que você se vê fazendo daqui 10 anos? O que o seu coração queima? É nisso que Deus vai te usar na igreja. Porque foi Ele que te deu essa proatividade. Foi Ele que te deu essa aptidão. Foi Ele que construiu a sua mente com esse jeito. Foi Ele que construiu você com essas determinadas habilidades. É como Paulo fala em 1 Coríntios 12, lá para os últimos versículos, onde a igreja é um corpo com vários membros diferentes. E para esse corpo andar certo, cada membro tem que exercer a sua função. A perna não é mais importante que o nariz, porque sem nariz não tem respiração e nem sente o cheiro, mas sem perna não tem movimento. Por isso, independente do dom, independente do talento, há espaço para você atuar no corpo de Cristo. E é importante que você atue nele, para o corpo ser funcional. Não tem como um fazer tudo, e não tem como um corpo ser composto só de perna. Para a igreja atingir a sua melhor capacidade, para a igreja ser as portas, ser essa organização, esse organismo que as portas do inferno não prevalecem, ela precisa ser esse corpo funcional, onde todos atuam, onde todos fazem algo, onde todos ajudam. Às vezes a sua ajuda pode ser simplesmente na escola bíblica, respondendo uma pergunta que ajuda bastante, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do irmão, e às vezes a sua dúvida eu não expliquei, eu não entendi, e eu não percebi. E talvez numa pergunta, num esclarecimento, numa resposta, você ajuda você ajuda o irmão e ajuda a igreja. Às vezes é chegando um pouco mais cedo para ajudar com o café, às vezes é se dispondo para aprender como mexer no computador e fazer uma transmissão caso alguém falte, às vezes é aprendendo algum instrumento, às vezes é dirigindo um culto, trazendo um elemento de uma ceia, se dispondo a comprar alguma coisa de um evento. A igreja precisa de muita coisa. Às vezes é dando uma ideia de como a gente pode evangelizar e alcançar esse bairro. Às vezes é ajudando a escrever um post, dando uma ideia. Toda quarta a gente faz um post. Talvez você possa ter uma ideia muito boa de um assunto importante que a gente pode escrever junto. Às vezes você pode ter uma ideia de tipo, se a gente fizesse vídeo para o YouTube respondendo temas polêmicos, aborto, identidade de gênero. As suas ideias são importantes, porque você consegue ter uma perspectiva, um jeito de ler o mundo e ler as pessoas que eu não tenho. Você enxerga as coisas, você sente as coisas de um jeito que eu não enxergo. E para a igreja crescer, eu preciso de você, para a gente ser esse time junto. Onde as nossas diferentes maneiras de lidar com as situações e de enxergar as coisas se complementam para a gente servir a Cristo da melhor maneira possível. Mas a igreja é esse time onde todos se ajudam, e é através dessa cooperação, é através dessa unidade, é através desse coração queimando por Jesus, por amor a Cristo, que a gente avança na igreja. Por isso, eu quero concluir dizendo com uma frase muito fantástica, que é: aonde nós vemos problemas, Deus vê oportunidade. Na verdade, essa não é só um jargão pastoral, mas é uma ideia bíblica. Quando o ministério diaconal foi criado, isso está em Atos, se eu não me engano, capítulo 6 ou capítulo 8, ele surgiu de um problema. Os apóstolos estavam sobrecarregados, e aí tinha gente que precisava ser visitada. Tinha gente que não estava na lista da cesta básica, que estava passando fome, que estava passando necessidade, que precisava de oração. Só que os apóstolos não conseguiam fazer tudo. E tinha esse problema, tinha gente reclamando, tinha gente precisando.
E diante dessa lacuna, diante desse problema, Deus cria uma oportunidade. Os apóstolos se reúnem e escolhem, se eu não me engano, 7 nomes, 7 diáconos para ajudar nesse serviço da igreja. Aonde existia um problema, Deus transformou numa oportunidade. E são esses diáconos que espalham o evangelho pelo mundo. Filipe é um diácono que batiza o eunuco e leva o evangelho a toda a região africana e impacta a Etiópia. Estevão é o primeiro mártir da igreja, assim como muitos outros nomes que impactaram a propagação do evangelho, que os 12 sozinhos não conseguiriam. Os 12 sozinhos não iam ter tudo isso, por quê? Porque Pedro tinha um jeito, Paulo tinha outro. Enquanto Barnabé tinha um jeito, Paulo era diferente. Inclusive, no livro de Atos, a gente vai ver uma briga entre os dois, porque Barnabé queria levar Marcos para a viagem, e Paulo não queria levar Marcos para a viagem, porque Marcos já tinha dado uma bola fora. Só que é através desse problema, dessa divisão, que Deus cria uma oportunidade. E o evangelho é levado tanto para o Oriente, através de Barnabé, quanto para a região mais da Europa, através de Paulo. Por isso, aonde as pessoas veem problemas, aonde a gente vê vazios, lacunas, Deus está fazendo oportunidades. Oportunidades da igreja mudar, oportunidade da gente ser incluído, oportunidade do nosso coração queimar, oportunidade da gente edificar a igreja, unir o corpo, manifestar Cristo e glorificar a Deus. Por isso, em último lugar, na conclusão, o impacto de uma igreja onde cada um exerce o seu lugar no corpo de Cristo e a sua função, ela traz muitos frutos, muitas consequências boas na prática. Em primeiro lugar, ela mobiliza os crentes. Como é bom estar numa igreja onde a gente está animado, onde a gente está motivado, onde a gente tem o que fazer, onde a gente entende o que Cristo está chamando e o que a gente está fazendo, e a gente consegue ver o fruto do nosso trabalho. Em segundo lugar, rompe com o clericalismo. Rompe com essa centralização de que um faz tudo e que se um não tiver, não existe igreja. Ela promove, em terceiro lugar, mutualidade, unidade, é o que eu falei. Se a igreja tiver a partir de só uma perspectiva, ela vai ser fraca, falha. Mas se cada um usar a perspectiva, o cérebro, a lógica que Deus deu, para conversar junto, estabelecer junto um propósito, a gente vai ser muito mais rico, a gente vai ser muito mais influente, a gente vai ser muito mais forte. Em quarto lugar, isso previne a estagnação espiritual, previne a ideia de crente nominal, previne a ideia da gente vir para o final de semana, passar o sábado e amém, já passou. E viver esse evangelho onde a gente sente que a gente podia ter feito muito mais, mas não fizemos. Onde a gente sente Deus chamando a gente para muito mais, e a gente não vai, seja por medo, seja por problema, seja pelo que for. Uma igreja que entende que Cristo está chamando para a gente ser ativo, previne a estagnação. Quinto lugar, um corpo de Cristo, onde cada um efetua a sua função, testemunha a presença ativa de Deus. É o que Pedro falou, Deus, ele tem uma graça grandiosa em múltiplas formas. Não é só uma forma que tem a graça de Deus. Então, quando existem diversas pessoas com diversos dons, fazendo diferentes coisas, a gente testemunha para quem vem de fora como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus é rico, como o nosso Deus, ele é tão diversificado e glorioso para usar diferentes pessoas unidas num mesmo propósito. Em último lugar, uma igreja que tem cada um efetuando o seu lugar no corpo, é uma igreja forte, é uma igreja saudável, é uma igreja que vai ser centrada em Cristo e não nas pessoas. É uma igreja que vai se manter forte mesmo se um dia eu for embora. É uma igreja que vai se manter forte mesmo se uma pandemia chegar e acabar. É uma igreja que vai se manter forte, saudável, ativa e animada, independente das circunstâncias, porque ela não está centralizada em alguém, em algo ou em situações, mas ela está centralizada em cada um executando uma função no corpo de Cristo, e unidos, é o que Jesus falou,
um cai, mas se tiver dois, se um cair, o outro levanta. É essa corrente, é esse elo forte, onde apesar dos problemas, das diferenças, a gente, como Paulo diz em Filipenses capítulo 3, deixando as coisas para trás, nós juntos prosseguimos para o alvo. Esquecendo do passado, não focando nos problemas, mas focando nas oportunidades do Evangelho e no que Deus quer fazer através da sua igreja, a gente se une e constrói uma igreja saudável. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Quando você usa o seu dom, quando você usa a função que Deus te deu e a habilidade que Deus te deu, Cristo aparece em você. Jesus se manifesta na sua vida. Você ajuda pessoas, você ensina pessoas e você amadurece no corpo de Cristo. Por isso, ore pedindo clareza, em primeiro lugar, nessa semana. Ore para que Deus esclareça na sua mente como eu posso servir na igreja, o que Deus espera de mim, como que eu posso ajudar. Ore pedindo, e Deus, eu tenho certeza absoluta, se você se dispuser, se você pedir para Deus queimar no seu coração, se você pedir clareza em como você pode ajudar e no que você tem que fazer no corpo, Deus vai te direcionar. Tenha fé, Ele vai criar o espaço, Ele vai criar a lacuna da qual Ele te chamou para preencher. Em segundo lugar, sirva em alguma área. Veja o que você pode fazer para ajudar. É o que a gente viu, não é a função que vem primeiro, mas é o coração disposto. Em terceiro lugar, busque mentoria. Pergunte para alguém, pergunte feedbacks, como você tem servido, como você tem agido, como você pode melhorar. Busque outras perspectivas, outras visões. Em último lugar, se lance com fé na vida na igreja. Às vezes, pode ser um caminho onde a gente não enxerga o próximo passo. Talvez pode ser um caminho arriscado para você. Talvez você vai ter que ter, às vezes, a cara a tapa. Às vezes você pode desagradar, às vezes você vai agradar. Mas a igreja é esse caminho com fé, aonde nós damos o próximo passo na fé de quem está guiando a igreja, é Cristo. Ele é a cabeça, Ele é o soberano, Ele é o Senhor da igreja adventista da promessa. E enquanto Ele for o Senhor da igreja, Ele vai continuar direcionando a igreja dEle. Enquanto Jesus for o centro, enquanto nós formos pessoas que, independente das opiniões divergentes, são pessoas que amam Jesus, são pessoas que amam a igreja, são pessoas que oram e se dispõem para fazer o melhor possível, Deus vai abençoar. Deus vai abrir os caminhos e Deus vai mudar a história. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra nessa noite, onde o Senhor nos ensina que o Senhor não nos chamou para sermos espectadores, mas nos chamou a sermos membros ativos, vivos do corpo. O Senhor nos ensinou que em toda a igreja todos são necessários, que a gente precisa uns dos outros para crescer, que a gente precisa de todo mundo, que a gente precisa ser uma família, ser um time, que a gente precisa se amar, se aguentar, se suportar, se gostar, para que através das nossas características a gente sirva a Deus e glorifique a Deus com intensidade. Que o Senhor venha a esclarecer sobre onde o Senhor nos tem chamado a servir. Dai-nos um coração disposto, dai-nos um coração que queima por Jesus, muda a nossa mentalidade, faça a gente amar Cristo, amar as pessoas, amar a igreja. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas limitações, perdoe os nossos erros, perdoe as nossas centralizações. Perdoe muitas vezes por estarmos míopes, enxergando só uma coisa. Ensina a gente a ver a igreja de uma maneira mais abrangente, a considerar todos e vivermos unidos nessa missão.
motiva o nosso coração, nos dê ânimo, nos dê força de vontade, faça a gente vestir essa camisa e faça da Promessa Tatuapé uma organização, um organismo de pessoas que amam a Deus e que amam uns aos outros, e as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos encoraje e que o Senhor continue nos dando fé para continuarmos servindo na sua obra, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar.